a parte cômica de uma profissão, Paulo Davi Ramos. Essa história verídica teve os nomes dos personagens modificados por uma questão de ética profissional. Vou fazer um pequeno adendo dizendo que muita coisa foi aumentada, modificada, para botar num ritmo literário, né? 1. Nascendo para o perigo. Alô? É do grupo TED? Por favor, quem é o responsável pela correção da prova? Disse isso com uma voz grave e forçada, como a induzir tratar-se de pessoa influente. Do outro lado da linha veio a resposta que se faria por demais valiosa. É Dona Flávia Barchini. Mas quem está falando? Desligou imediatamente o telefone para não ser identificado, uma vez que se tratava de pessoa comum a quem não se necessita revelar segredos profissionais. Acabara de obter o trunfo que necessitava para corrigir um desvio de percurso. Descobrira o nome daquela que podia modificar o curso de sua vida. Não deixaria que uma mera provinha de datilografia destruísse todos os seus planos de ingressar numa carreira tão nobre. Já havia feito, e com sucesso, as provas escritas de português, matemática, história e geografia, e não seria um simples bater de teclas que destruiria um sonho. Ele, que havia tirado seu diploma de datilografia aos 14 anos numa escola da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro, não imaginava que as observações de seu instrutor, não seguidas por ele, seriam um dia tão importante. Datilografe sem olhar para o papel, não pule as sequências A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B. Não se importe com a velocidade, ela virá com o tempo. Fazendo todo o oposto do ensinado, tornara-se assim um excelente dedógrafo, daqueles que estressam a articulação do pescoço num vai e vem frenético entre o papel e as teclas. Durante a prova de datilografia daquele concurso público, última fase da parte escrita, sentira que não tinha ido lá muito bem. As etapas sucessivas seriam exames físicos e de saúde, que não representavam maiores problemas para ele. De certo modo, tinha datilografado 2/3 do texto sugerido pela banca examinadora, mas como a relação candidato-vaga se fazia alta, 10-1 no quadro de datilógrafos, sentia que necessitava cercar de todos os lados as possibilidades de aprovação. E assim, usando da mesma voz grave e forçada, tornou a telefonar. Por favor, é do grupo TED? A dona Flávia Barchini, por obséquio? Ela está numa outra ligação falando com o diretor. O senhor pode aguardar? Posso sim, senhorita. Por favor, quem devo anunciar? Escolheu um codinome que causasse impacto e respeito. Diga para ela que é o coronel bombeiro Florencio. E por se tratar, supostamente, de pessoa de tão alta patente, foi logo atendido com a educação dispensada somente aos semideuses. Pois não? Pois não, senhor coronel. Quem fala é Flávia. Em que posso lhe ser útil? Pois bem, senhora, o probleminha é mínimo, serei breve, pois sei que temos muitos afazeres. É que meu sobrinho fez essa última prova para soldado bombeiro combatente e concorre a uma das 100 vagas para datilógrafo, e sei que ele foi muito bem nas provas. Porém, por ele precisar muito passar nesse concurso, sabe como é arrimo de família, ajuda minha irmã no sustento do lar. Gostaria de saber como ele foi no teste de datilografia realizado ontem. Coronel, o senhor falou com a pessoa certa. Sou eu a coordenadora desta prova. Qual é o nome dele? É Mauro Levi. Passados poucos minutos, a senhora retornou o diálogo. Coronel, estou com a prova de seu sobrinho na mão.
Acho que ele não foi muito bem. Não é possível, ponderou o suposto coronel. Ele me garantiu ontem à noite que tinha devorado a prova. Disse isso num tom de angústia e exaltação, o que fez a senhora de imediato acalmá-lo. Olhe, coronel, é que o ponto de corte dessa prova é de 160 toques por minuto e acho que quem corrigiu a prova de seu sobrinho validou 145 toques. Mas espere um segundinho para eu fazer uma revisão. Foram os segundos mais dolorosos de seus 23 anos de vida. Ali, naquela frágil via de comunicação, no meio de fibras óticas, auxiliado apenas por um frio aparelho de telefone, seria decidido o seu futuro. Ele, que trabalhava desde os 14 anos de idade, o que é normal nos países subdesenvolvidos como o nosso, sabia que estava numa encruzilhada, onde de um lado estava o paraíso e do outro o inferno. Aprovação versus reprovação. A estabilidade de um emprego público em épocas de vacas magras, mesclada com a possibilidade de exercer esta estabilidade numa causa nobre, ser bombeiro, salvar vidas, exercer a profissão dos homens de carro vermelho que ele sempre via passar nas ruas com estardalhaço, abrindo caminho entre o trânsito na ânsia do pronto socorro à população. Finalmente foi despertado de suas imaginações, pois a voz doce e gentil da desconhecida senhora, agora íntima confidente, soou em seu ouvido. Coronel, fique tranquilo, fiz a revisão e o seu sobrinho está aprovado. A nota anterior estava de um rigor mosaico. Tentou ser simpática. Controlando a euforia que se instalava em sua alma, quase se esqueceu do ardil, mas, corrigindo-se a tempo, manteve a voz impostada, digna de um coronel que se preze. Sou grato, senhora. Sabia que o menino havia se dado bem. Ele me prometera isso. Faço questão de depois mandá-lo ir pessoalmente agradecer a sua atenção. Não é necessário, senhor coronel. Uma mão lava a outra. E as duas lavam o rosto, finalizou, disfarçando a alegria. Nunca mais soubera de Flávia Barquini, jamais conheceria pessoalmente tal senhora. Não sabia se era feia ou bonita, magra ou gorda. Somente passara a associar seu nome à figura de um anjo, a de uma criatura que o auxiliou sem nada a pedir em troca, coisa quase impossível nesses tempos do salve-se quem puder. 2. Entrando nos eixos. Combinação perfeita, o sol escaldante daqueles que fritam ovo no asfalto e o lema da escola de bombeiros, recruta tem que ralar. Esse é o slogan dos mais antigos para com os mais modernos, os carnes frescas que acabam de sair da vida civil e ingressam no militarismo. É difícil entender o porquê da ojeriza mútua entre civis e militares. O espaço geográfico enorme, situado no bairro de Guadalupe, tinha extensão suficiente para ralar o couro daqueles 400 homens lerdos, chegados da moleza civil, conforme diziam os sargentos monitores, repetindo todo o discurso que certamente eles também ouviram quando ingressaram na corporação há uns 15 anos atrás, quando, como recrutas, também tiveram que comer o pão que o diabo amassou. Posição de flexão embaixo 2, ouvia-se lá da frente o esbelto sargento Figueira. 3, 4, era a resposta uníssona de centenas de vozes, num coro que anunciava o início da ralação matutina. Isso às 7 horas de uma primavera com cara de verão, numa temperatura beirando os 40 graus. E toma-lhe flexão, braço para que te quero, e toma-lhe agachamento, joelho para que te quero, e toma-lhe polichinelo, colinho da mamãe para que te quero.
Quem está cansado? Podem falar, meninas. O sargento vai levar um refresquinho para vocês. Era a ironia de um sargento que fazia tudo com os pés nas costas, enquanto via 90% dos pobres recrutas esbaforidos, exaustos e semi-mortos. E só tinha uma coisa que fazia com que o sargento Figueira afrouxasse o laço da forca. Era a chegada do tenente Wanderson, que assumia a cena. Jovem instrutor, recém-chegado da escola de formação de oficiais, tinta fresca, tinindo de disposição. E se com o sargento a parada era dura, com o tenente passava a ser indigesta. A chegada ao Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, de segunda a sexta-feira era até às 6h45, quando deveriam estar todos uniformizados. O regresso ao lar se daria às 18 horas, isso se Papai do Céu ajudasse. Além disso, também se tirava um serviço de 24 horas no fim de semana, onde o recruta começava a familiarizar-se com o dia a dia de um bombeiro. Praticamente durante quase 6 meses só se ia à casa para dormir e para seus parentes verem que você, apesar de tudo, ainda estava vivo. Em forma para a inspeção matutina verificava-se cinto polido, botina engraxada, barba feita e a prova de algodão. Caso os sargentos passassem um chumaço no rosto do infeliz e ficasse preso o menor pedaço de algodão, estava caracterizada a barba mal feita e o criminoso perderia a folga semanal. Aliás, qualquer coisa fazia perder a folga da semana. Estar em forma 1 segundo após a chamada, não saber cantar o hino do dia, fraquejar nos exercícios físicos ou andar descontraído pelo pátio. Recruta não anda, só deve correr e deve se limitar a dizer sim senhor, não senhor e quero ir embora para a mamãe, diziam os instrutores. Dentre os 10 pelotões de 40 homens aproximadamente, destacamos o mais folclórico, que continha várias figuras caricatas. O pelotão Alfa eram distinguidos por letras do alfabeto fonético padronizado, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, etc. Tinha o recruta Saul, apelidado na segunda semana de Raul Seixas, porque a cada minuto filosofava um ditado popular de acordo com um fato ocorrido. O recruta Aires, maluquete, que vez por outra parecia estático a contar carneirinhos no céu. Carlos, que era o típico deitão, sempre querendo se dar bem e pensando só no seu umbigo. O delicado Mário Cláudio, com dotes de cabeleireiro, que foi logo taxado de florzinha e nomeado o barbeiro oficial da tropa. Lima Fialho, que despertava impaciência alheia quando falava, era gago. O recruta Moraes, cabeçudo da Silva para as letras e tinha sido o último colocado nas provas de ingresso na corporação, que logo foi apelidado de Zero Último, numa alusão ao primeiro colocado. Mauro Levi, conhecido como 01, que talvez só fosse o primeiro colocado devido àquele empurrãozinho de Dona Flávia, não é mesmo? Mas deixemos isso de lado, é o tipo de coisa que não se deve nem comentar, além do que ele teve seus méritos, já que em todas as outras provas classificatórias sempre encabeçava a lista. Devia ser um CDFzinho nos bancos estudantis. Cada pelotão tinha sua barraca, cada barraca tinha sua norma interna, um código de honra desconhecido dos demais. Nos poucos minutos de folga durante o dia, era ali, dentro daquela confortável lona, que se sentia livre e dono de seu nariz. O fato narrado a seguir ocorreu dentro de todo o contexto exposto acima. Naquela manhã, Mauro Levi decidiu fazer um teste. O ônibus que o levava para o quartel vinha sempre lotado e geralmente não parava no seu ponto, o que o deixava completamente nervoso vendo a folga semanal ir embora, pois sempre chegava no Cefap em cima do laço, a poucos segundos do toque da corneta de prontidão formar. Ele testaria o trem. Calculou milimetricamente o tempo do percurso, subtraiu a rapidez dos trilhos, adicionou possíveis contratempos e viu que deveria estar na Central do Brasil às 5h20. Marinheiro de primeira viagem,
Ao chegar à plataforma de embarque, ouviu do megafone a notícia de que a próxima composição com destino a Deodoro partiria somente às 5h35. Começou o estresse. Como? 15 minutos esperando o trem sair da estação? Era um absurdo. Mas, por ser um mal necessário, sentou-se e aguardou. Foram os 15 minutos mais longos de sua vida. Soou o apito dado pelo maquinista. A composição parecia que ia partir. Só parecia. As portas dos vagões fechavam até a metade e abriam logo em seguida. Por que aquilo? Estava tendo um pesadelo? Virou-se para um outro viajante e indagou o que ocorria. Foi informado de que aquilo era normal, pois alguns passageiros colocavam pedras nas engrenagens da porta automática para que ela não fechasse durante a viagem, mas o maquinista só partia da estação com todas as portas fechadas por questões de segurança. Verdadeiros vândalos, pensava ele. Nesse momento, deu-se conta de que gostaria que todos aqueles que um dia colocaram pedras nas portas dos trens levassem uma pedrada na cabeça para verem o que era bom para a tosse. Tinha que fazer alguma coisa, afinal já eram 5h50 e o trem não vai sem fim. Levantou-se e, conforme o maquinista acionava o comando para fechar, ele, num ato tresloucado, agarrou numa das portas tentando fechá-la também. Na terceira tentativa de ajuda, quando estava quase conseguindo, eis que ela abre abruptamente e prende a sua mão direita, deixando apenas os dedos polegar e indicador à mostra. Os outros passageiros que observavam a cena não perceberam o ocorrido, pois Mauro, dentro dos seus quase 1,90 m, sentiu-se envergonhado da encrenca em que se metera e cobriu a mão presa com a outra, como se nada tivesse ocorrido. Pensou que logo o maquinista tentaria fechar novamente as portas, soltando assim a sua adorada mãozinha. Lê do engano. Talvez porque o condutor tivesse tentado ininterruptamente, sem sucesso, resolveu agora, justamente agora, esperar um pouquinho mais. Começou a sentir dormência na mão, no primeiro sinal de falta de circulação sanguínea. Sem perceber, tirou a mão esquerda de cima da direita, no que foi notado por um homem, que o indagou se ele estava com a mão presa. Respondeu que sim, sem perder a classe, mas com uma dor cavalar. Mais uma vez via a figura de um anjo personificado em sua frente, pois o homem, conhecedor de um mecanismo, ligeiramente acionou uma trava embaixo do banco que desbloqueou aquela porta e livrou a sua mão do estrangulamento. Com 3 dedos inchados, como se tivessem sido martelados 5 vezes seguidas, Mauro Levi, após sucessivos retardos, chegou às 6h30 na estação de Deodoro, bem mais longe de onde o ônibus o deixava normalmente. Parecendo um atleta, danou-se a correr com seu mochilão de farda às costas, pois teria que completar quase 2 quilômetros em 10 minutos, e com os dedos roxos e latejando, começava a ver a sua folga semanal de binóculo ao contrário. Às 6h43, quando todo o seu pelotão já estava em forma, Mauro ainda terminava de vestir sua gandola, calçar suas botinas e, como fosse um herói em quadrinhos, ao toque da corneta de sentido, quando o recruta xerife do dia apresentava o pelotão em forma ao sargento monitor, para que este fizesse uma breve inspeção para apresentá-los ao tenente instrutor, Mauro já estava reunido aos demais. Todo o pelotão alfa em forma, o sargento Figueira procedia à revista individual, os recrutas em posição de sentido, barriga para dentro, peito para fora e, de repente, para à frente do recruta Mauro Levi. Olha-o de cima a baixo. Detém o olhar na altura de sua cintura e dana-se a rir ostensivamente, na certeza de que havia descoberto uma vítima. Tenente, nós temos aqui um candidato para a capina da Bate-Caverna, que era um local abissal, cheio de mato e pedregulhos dentro do Cefap e que estava sendo aplainado.
Lá da frente, ouvia-se a voz peremptória do tenente. Xerife de dia, anote o número desse monstro. Levi, assim que acabar a instrução profissional da manhã, vai tirar mato. Mauro Levi recebeu a ordem conforme aprendera nos primeiros dias daquele martírio. Primeiro cumpre-se, depois se pondera. Falou em tom baixo, em posição de sentido, ao sargento que ainda estava à sua frente com um olhar vitorioso. Mas senhor, o que é que eu fiz de errado? Este, virando-se para o resto do pelotão e depois para o patético Mauro, falou. Ele quer saber o que fez. Ah, que gracinha! Onde é que está seu cinto ginástico? Ganiu raivosamente o monitor. Percebeu aí que na prece inicial daquele infeliz dia esquecera em sua barraca aquele apetrecho do uniforme que serve como suporte para descidas de locais íngremes, dentre outras utilidades. Na tentativa de amenizar o problema, ouviu-se a voz do recruta Mário Cláudio, que por estar ao lado de Mauro, percebeu a sua mão direita e soltou esta pérola. Sargento, eu percebi que o meu colega está com a mão machucada e... Foi a pior coisa que poderia ter dito nos últimos 1000 anos. O sargento Figueira, interrompendo aquela fala macia, berrou para o xerife de dia. Anota também o número dessa florzinha, que ele vai curar a mão do coleguinha. Os dois para a capina. Lá de trás, algum serra-fila em desabafo anônimo que mais tarde soube se tratar do recruta Saul, sussurrou. Ainda bem, porque uma andorinha só não faz verão. A gracinha custou caro. O sargento que passou do amarelo ouro para o vermelho pimentão ordenou que o engraçadinho se entregasse. Como este não fez, por saber que teria que pagar a flexão até o braço afinar, e como um dos sinais de honra do pelotão alfa era de nunca, ninguém, sob qualquer pretexto, poderia delatar qualquer companheiro, por pior que fosse o feito, Figueira ficou sem saber quem teria sido o autor da piadinha. Já que todo sargento é macaco velho e não pode ser ludibriado por macaquinhos ainda com fralda descartável, todos pressentiam que haviam assinado a própria sentença de morte. Presságio confirmado depois do seguinte diálogo. Tenente Wanderson, os 40 palhacinhos do pelotão alfa estão diretos na Bate-Caverna nessa semana, ok? Que ótimo, sargento Figueira. Quero todo aquele terreno limpo até sexta-feira. Senão todos estão automaticamente escalados para o serviço extra do domingo, concluiu o chefe da escola de recrutas. Já que o grupo todo estava punido, o recruta Aires, ainda em posição de sentido, não se conteve e, virando-se para o sargento, disse: permissão para ficar na posição de descansar? Por que a posição de descansar, seu moloide? Não aguenta ficar um minutinho parado? Na verdade, desde a formatura inicial às 6h45, já haviam decorrido 25 minutos. Mas, como ninguém podia usar relógio no aquartelamento, talvez numa tentativa das autoridades de que o homem, uma vez ali dentro, esquecesse que havia mundo lá fora, o sargento poderia reduzir qualquer tempo passado para um simples minutinho. Aires se sentiu na obrigação de dar uma resposta convincente para o motivo do pedido que acabava de fazer ao seu superior hierárquico. Senhor, é que um mosquitinho desses que acompanham o defunto está zunindo em minha orelha e preciso afastá-lo. O sargento monitor bem que ouviu, mas fazendo-se de rogado, mandou que o desaforado repetisse agora num tom que desse para todos os pelotões ouvirem. Cumprida a ordem, o burburinho foi geral, pois ninguém conseguiu segurar o riso. Até os oficiais riram e o sargento ordenou com voz disfarçada de raiva. Seu debilóide, saia de forma e dê 5 voltas em torno dos pelotões gritando: sai, mosquito do meu ouvido! O tenente Wanderson completou: depois dê mais 10 voltas gritando: eu sou maluco! Se um dizia esfola, o outro falava mata. Nunca se viu combinação mais perfeita entre um monitor
e um instrutor. Mais tarde, depois que passasse aquele ódio mortal que os alunos sentiam pelos dois e os 6 meses de recrutamento expirasse, quando seriam declarados soldados combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, saberiam quão valiosos haviam sido o instrutor e o monitor nas suas adequações à vida de bombeiro que passavam a seguir. Se por um lado a ralação era extenuante, sem que eles percebessem, deixava seus músculos preparados para transportar vítimas de um desabamento. Se era exigida a imobilidade em forma, trabalhava-se um condicionamento psíquico para o corpo suportar temperaturas de 200, 300 graus Celsius encontradas durante um incêndio e não abandonar a vítima por falta de persistência. Se o castigo por esquecer um componente do fardamento parecia por demais pesado, sugeria que se o desleixo fosse durante um evento real, poderia significar a morte do próprio profissional que, se prima pelo lema vida alheia e riquezas salvar, não pode negligenciar a sua própria. Disciplina, coragem, integridade, honestidade e honradez eram algumas das qualidades que deveriam ser lapidadas naqueles futuros soldados do fogo. E se tudo isso não fosse convincente, recorrer-se-ia ao lema inicial: recruta tem que ralar. 3. A semana que ninguém pediu a Deus. Um sentimento estranho tomava conta do pelotão alfa. Eles que sempre ansiavam pelas tardes, onde, caso o sargento estivesse de bom humor, podia-se até jogar uma bolinha depois da manhã conturbada de tantas ordens a cumprir, nunca imaginavam um dia nutrirem aquela sensação. Gostariam que os dias passassem a partir de então a ter somente parte da manhã, de que fosse quebrada toda a harmonia do planeta, de que a Terra executasse somente meio movimento de rotação. Qualquer coisa, menos terem de enfrentar aquilo logo depois do almoço. Porque nem sempre na vida acontece o que sonhamos e o pesadelo da Batcaverna estava ali e deveria ser encarado, foi que o recruta xerife de dia começou logo distribuindo as tarefas. Moraes, você é o chefe da turma da foice. Deixa comigo, xerife. Quero 10 calangos comigo. Aí surgiu o primeiro impasse. Os colegas sentiram-se ofendidos pelo regionalismo utilizado pelo companheiro. O mais afrontado foi Mário Cláudio. Olha aqui, Moraes, calango é um bicho que come verme, e quem come verme deve ser a tua mãe. Olha lá como fala, Florzinha, senão eu parto tua cara ao meio, redarguiu o 08. A turma do Deixa Disso interveio e os ânimos se acerenaram quando Mauro Levi obtemperou. O Moraes só estava usando um sinônimo usado no Nordeste para camarada, colega, companheiro e... Não concluiu, pois foi interrompido pelo recruta Lima Fialho. E isso que dá ter um xerife lunático que dá cargo de chefia para um bucéfalo. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, obtemperou o xerife do dia, Saul, parafraseando o saudoso Maluco Beleza. Gaguinho, filho da quer curtir com a minha cara. Posso ser o último da turma, mas não levo um século para falar uma frase, vingou-se Moraes. Acho melhor maneirarem, não tô afim de me embrulhar por causa de vocês, bradou Carlos, querendo resguardar-se. Nesse ínterim, como os nervos estivessem à flor da pele, não se deram conta de que estavam sendo observados há alguns minutos pelo tenente Wanderson, que, aproveitando para enfatizar naquelas cabecinhas recalcitrantes de que era o poder naquele umbral, fez-se ouvir pela famosa frase: posição de flexão embaixo 2. Já havia sido contratado que, quando se escutasse aquela frase, parava-se o que se estivesse fazendo, projetava-se instantaneamente o corpo ao solo
mãos estendidas, pernas retesadas, e aguardava-se o carrasco aplicar a quantidade da pena. Lima Fialho, lento na fala, astuto na audição, ao se jogar imediatamente ao solo, não observou que estava em local de charco e teve seu rosto enlameado de uma terra gosmenta. Moraes, que estava bem próximo das foices, por milímetros não teve os dedos decepados. Aires, que sempre levava um lenço escondido para não sujar as mãos, nem teve tempo de se lembrar da artimanha e afundou mão, braço e pescoço no terreno pantanoso. Carlos se escondeu atrás de uma árvore. Mauro Levi deu cabeçada com Mário Cláudio. Todos sentiam o cheiro pútrido do local palustre em que estavam, enquanto aguardavam na posição 1. Posição 1 é aquela em que se está imóvel em decúbito ventral, braços estendidos no solo e pernas esticadas, e que, diga-se de passagem, dói mais nos músculos que propriamente a flexão completa. Discussão e balbúrdia na turma era considerada falta de natureza grave pelos estatutos internos, possibilitando assim a ordem emanada. Só parem depois de 100 movimentos, ou caso a morte chegue primeiro, falou o Todo-Poderoso com um furor vulcânico. O xerife era sempre o responsável pelo grupo e, por não exercer bem a sua liderança, recebia doses maiores do sofrimento. Coube assim a tarefa imposta pelo tenente instrutor ao xerife de dia. Ô filósofo de botequim, a sua etapa a mais pela infração do seu grupo será a seguinte. Na quinta-feira receberemos a visita do ministro da Saúde, que de passagem ao Rio de Janeiro virá a uma solenidade aqui no Cefap, na companhia do governador do estado. Um destes 40 mentecaptos do teu pelotão deverá fazer um poema sobre o ocorrido nesse dia. Se for bom, o autor folga no domingo. Se não for, adeus fim de semana. O tenente queria com isso aplicar uma pena suave a Saul, pois vira, enquanto se mantinha escondido, que ele não era o responsável direto pela indisciplina. Pagas as flexões, tortura assemelhada à via crucis, uniforme completamente ensopado de fedor, todos retornaram ao trabalho e agora em silêncio fúnebre. Parece que o conceito da biologia de nicho ecológico, o papel desempenhado por uma espécie no meio em que vive, se confirmou naquela semana. 40 homens se integraram tão bem à paisagem, talvez dominados pelo receio do serviço extra no domingo, que tomaram aquele quase pântano como seu habitat. Retiraram muito mato, podaram árvores, aterraram uma extensa área e, ao final de 3 tardes, o serviço estava completo, não obstante seus corpos alquebrados. 4. A Abelhinha. Quinta-feira, 12 horas e o sol a pino. A escola de formação de bombeiros brilhando de limpeza. Todos os quase 400 alunos em forma, mais tantos instrutores e monitores também em forma, o major Márcio Aurélio, comandante do Cefap, o governador do estado, comitiva e sua excelência, o ministro da Saúde. O eminente cardiologista proferia seu discurso. O governo privatiza para a tecnologia chegar ao país. Não falava sobre o desemprego. A inflação está controlada. Não falava sobre o salário mínimo de fome. Que estamos sempre atentos ao nosso povo, vislumbramos aqui nesse ambiente onde homens tornam-se heróis. Trago o carinho e respeito que Sua Excelência, o Presidente da República, envia a todo o povo carioca e blá, 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 blá. Aquele repertório maquiado soava maçante a todos, menos para o orador contemporâneo de FHC. A imobilidade em forma não impedia que os pensamentos vagassem naquelas mentes férteis. Mauro Levi a tudo prestava atenção, pois sabia que o tenente Wanderson cobraria o poema
e ele havia sido escolhido pelos companheiros para a tarefa. É sempre assim, execra-se o estudioso, mas sempre se recorre a eles na hora do perigo. Saul, inspirado pelos elogios do ministro doutor, sentiu-se lendo Montaigne. Nada mais precioso que a saúde. À sua conquista importa dedicar o nosso tempo, o nosso suor, toda a nossa vontade, porque sem ela a vida torna-se insuportável. Carlos, que era o testa na fila, fazia caras e bocas para ver se era percebido pelo ministro, na vã tentativa de posteriormente se favorecer. Aires pensava que aquilo tudo era ladainha e que ele estava perdendo o desenho do Tom e Jerry. Até o tenente Wanderson divagava, imaginava um dia ser o comandante e o quanto deveria ser agradável apresentar um aquartelamento impecavelmente polido e ter a honra de recepcionar um ministro. Todos os pensamentos secretos do pelotão alfa dissiparam-se ao convergirem para uma abelhinha, dessas que precisa usar óculos para miopia, já que ali não havia nada para ser polinizado, e mesmo assim ela insistia em passear por entre os capes dos recrutas. O ministro falando, oficiais e sargentos em forma, demais pelotões em forma, o que permitia um certo relaxamento individual, já que todos estavam prestando atenção à fala do tão ilustre representante presidencial. Um inseto parecia procurar de onde vinha aquele cheiro adocicado de perfume. O pelotão alfa já sabia tratar-se da colônia de Mário Cláudio, que jurava de pés juntos usar um bálsamo de Paris, mas que foi logo deduzido pelos demais tratar-se de uma fragrância engasga-gato da Rua da Alfândega. Demonstrando ter seu olfato pouco desenvolvido, o bichinho esbarrava aqui no nariz de Mauro Levi, acolá na boca de Lima Fialho, depois no peito de Aires, quando teve sua vida interrompida ao cruzar seu caminho com o recruta Moraes, que espertamente calculou sua trajetória e esta, ao aproximar-se, foi recebida com um tapa certeiro que fê-la cambalear bem à frente de Saul, jovem que, mais preocupado pelas causas animais do que pelo rigor da formatura, abaixou-se e pegou a agonizante. É digno de nota que, apesar do fato ter ocorrido na retaguarda e não ter sido notado por nenhum oficial presente, não passou despercebido pelo radar do sargento Figueira, responsável pela monitoria daquela fração de homens. Aquela palhaçada seria esclarecida logo após a solenidade. Terminada a formatura, cada macaco foi para o seu galho, as autoridades para o coquetel e os recrutas para as barracas, de onde deveriam permanecer em silêncio para não ser quebrada a atmosfera da ocasião, conforme foram recomendados por seus sargentos monitores. Era ali, naqueles 30 metros quadrados de lona, que se era rei. Lógico que também entre eles havia alguns súditos, uma discreta hierarquia. Uns sobrepunham pela inteligência, outros pela força. Como era o menos dotado de neurônios em sinapse, a natureza sábia fora generosa com Moraes e dotara-lhe de bastante vigor físico e bíceps, que foram logo aumentados com halteres e anilhas. Era isso que o salvava da manta. Manta é uma prática habitual em quartéis, onde um integrante do grupo joga uma coberta em cima do infeliz e os demais enchem-no de bordoadas, e por não identificar quem o agrediu, este não pode denunciar a algum sargento. Saul não se conformava com a atitude do zero último de matar um ser inofensivo e tão importante para a raça humana. Estava disposto até mesmo a se engalfinhar com o exterminador se preciso, mas começou com calma. Amigo Moraes, você sabia que todo o pelotão podia pagar por sua causa, ao ficar se mexendo em forma, além de ter aniquilado uma abelha africana?
Podia ser japonesa, italiana ou brasileira, desdenhou. Para mim é balela sua. Como sabe que era africana? É porque eu prefiro ler, enquanto uns preferem fazer musculação. As abelhas africanas têm no abdômen marcas amarelo-avermelhadas, como esta aqui, e só são perigosas quando atacadas. Retirou de sua gandola o corpo inerte do artrópode e falou ante a expectativa dos colegas que assistiam à discussão entre a ciência e o músculo. Tinha a intenção de aplicar a lei de Lavoisier em você. Lei do Lavaux o quê? Se você continuar enchendo meu saco, eu vou engrossar contigo, falou irritado Moraes. Essa é a lei que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quem sabe esse ser sirva-lhe de alimento. E num repente, sem preocupar-se de seu corpo mirrado, alçou o vôo na direção de Moraes com a abelha morta em riste e ante a surpresa do Brutamontes, que jamais imaginava ser golpeado por figura tão esquálida, recebeu o inseto goela abaixo, relembrando aos demais que assistiam a tudo boquiabertos a épica cena bíblica de Davi e Golias. Excetuando-se Carlos, que arrumara uma vaguinha na cozinha para servir aos convidados e a si próprio, os demais recrutas aplaudiram a iniciativa e não permitiram que o inconsequente Moraes usasse seus dotes físicos, pois todos se sentiam um pouco mão e dedos de Saul a aplicar uma corrigenda naquele que representava um ser acéfalo. Foi no meio dessa desordem que abruptamente abre-se o zíper da barraca. Era o temido sargento Figueira. Foi logo dizendo, sem muita cerimônia: eu vi a palhaçada que vocês fizeram em forma. Fui repreendido pelo tenente Wanderson. Era mentira, mas ele precisava dar uma certa dramaticidade ao fato. Porque vocês foram os únicos que não conseguiram ficar um minutinho em forma. Eu vim aqui por 2 motivos. Alguém pode me dizer quais? Posição de fle. Tentava expressar-se Lima Fialho, mas foi cortado por Moraes. Posição de flexão 2? Não, respondeu Figueira, e estendendo as mãos que até então estavam atrás das costas, ofertou-lhes carne e linguiça, que eram destinadas somente às altas autoridades. Era um dos motivos que o levava ali, e continuou a falar. Moraes, já que você deu a ideia, antes do churrasco, você empurra o mundo e paga 30 flexões para o sargento em homenagem à abelha que você matou. Agora acabava de ser provado que aquele não era o dia de Moraes. Mal acabara de engolir um inseto, teria que pagar flexões, e só ele, na frente de todo mundo. Que humilhação! Não se sabe de quem, mas ouviu-se a pergunta no ar. Sargento, e a gente vai poder folgar no domingo? O sargento prontamente replicou: esse é o segundo motivo que me traz aqui. O tenente Wanderson achou razoável o serviço na Bate-Caverna e dispensou todo o pelotão. Mauro Levi alegrou-se. Ainda bem, porque domingo é o dia de macarronada especial lá em casa, falou em tom de riso. Todos se alegraram. Figueira se retirou e lembrou mais uma vez ao grupo de que no dia seguinte deveria ser apresentado o poema. 5. Ausente por uma semana. Posteriormente, soube-se que o pedido do poema originariamente havia partido do major Márcio Aurélio, que queria colocar alguma coisa da autoria de um aluno no boletim ostensivo do Cefap, relativo à ilustre presença do ministro da Saúde. Márcio Aurélio era um oficial com mais de 25 anos de bombeiro, já meio rechonchudo e calvo, especialista no grupamento marítimo, conhecedor das técnicas de salvamento no mar, e à primeira vista poderia ser taxado de autoritário e falastrão, mas na verdade era humano e tinha uma grande simpatia pelos praças. Foi por saber dessa simpatia que o tenente Wanderson inadvertidamente não leu o poema de Mauro Levi.
Na sexta-feira, pela manhã, os recrutas simularam situações de um incêndio, armaram linhas de mangueiras direta da viatura, executaram manobras de combate ao fogo e de resgate de vítimas, exercício esse conhecido como bomba armar. Logo após a instrução matutina, adentraram no gabinete do comando o soldado recruta e o tenente instrutor. Permissão, major. Apresento ao senhor o praça que foi incumbido de cumprir o seu pedido do poema. Apresente-se ao comandante, recruta. Soldado recruta bombeiro militar número 8266, Mauro Levi do pelotão Alfa, apresentando-se, senhor. Levantando o olhar da pilha de documentos que estava sobre a sua mesa, retrucou. Leia o poema que você fez, meu filho, ordenou o major num tom ameno, bem diferente do que costumeiramente usava na frente da tropa. Tenente Wanderson supunha que o seu conceito aumentaria, pois o verso ficara a cargo de um dos melhores alunos daquele ano, que certamente não o desapontaria. Mauro Levi não estava muito interessado em agradar. Sentira que essa era a oportunidade de expressar um sentimento íntimo que jamais ousaria falar a tão alta patente, pois o regulamento proíbe que um militar da base da pirâmide dirija a palavra a outro que esteja no topo, a menos que esse o autorize. E o diálogo prosseguiu. Senhor, o título da poesia é Leve o Recado. Pois bem, jovem, leia pra gente, retrucou o curioso major. Ordem dada, ordem cumprida, e como quem tem a única chance da vida, engoliu o pigarro, estufou o peito, sacou de seu bolso um livrinho de anotações e continuou. Leve o recado. Um poema sobre a visita do excelentíssimo Dr. Adib Jatene, ministro da Saúde ao Cefap, no comando do senhor Major BM Márcio Aurélio. Não nos faça esperar, senhor ministro, nesse mormaço de meio-dia. Nossos corpos vão se enfadar antes da hora do sinistro. Não nos julgue criança, senhor comandante. Homem valente é o que aqui há. Apesar de superior nesse instante, a morte nos igualará. Quando ia para a terceira estrofe, foi interrompido pelo tenente Wanderson, que lhe ordenou. Pare! Posição de flexão 2. Eu quero 10 para começar. 1, 2, 3, 4, 10. Pronto, senhor! Contou em voz alta enquanto cumpria o castigo. Era praxe sincronizar os movimentos de braço com a respectiva contagem em viva voz do numeral correspondente. De pé 1, 2! Retornou o tenente. Era a senha para sair da posição 1, a que se retoma logo após a conclusão do corretivo, uma vez que era sabida por todos os alunos que a sequência era a seguinte. Ouve-se a ordem, executa-se, dá-se o pronto e logo após aguarda-se o desfecho do veredito, que pode ser a favor, a ordem de levantar-se do solo, ou contra o réu, mais uma etapa de flexões. Foi nesse instante que o major considerou. Muito bem, recruta, continue a leitura de onde você parou. Ele queria saber até onde iria aquela insurreição. E Mauro Levi, retomando seu alfarrábio, prosseguiu. Não nos torne punidos, senhor regulamento. Somos um monte de carne e ossos, homens todos unidos pelo mesmo sonho e mesmo lamento. Não nos instigue a sorrir, senhora abelha. A formatura exige imobilidade. Exatamente agora resolve zumbir bem no meio de nossas orelhas? Não nos sinta orgulhosos, Vossa Excelência da Saúde, pela sua brilhante companhia. Os dados são espantosos. O povo jaz e o poder o ilude. Ia ser interrompido novamente pelo tenente, mas o major fez um sinal com a mão, mandando que Wanderson aguardasse, o que permitiu que Mauro Levi concluísse a leitura. Nos conceda assim um favor ligeiro, ilustríssimo doutor do coração. Diga ao seu colega ministro, da pasta que libera o dinheiro, que temos bolsos vazios e famílias na mão.
O major fitou-o nos olhos e disse: Pode retirar-se, recruta. A sua poesia não é boa. Mas não se preocupe, pois você terá uma semana de detimento para poder consertá-la. Onde já se viu tamanha ousadia? Pensou o comandante. Foi assim que o tenente perdeu prestígio com o major e o recruta Mauro Levi ficou 7 dias ininterruptos comendo a comida do quartel, longe da macarronada caseira e bem perto de vassouras, extintores de incêndio, questionando-se se valerá a pena o poema Revolução. 6. Resolvendo um problema. Parecia milagre. Depois do apocalipse havia chegado a redenção. Eram todos soldados prontos. Já não importava nenhum calo deixado em suas mãos, nenhuma punição sofrida, nenhum esgotar de músculos. Eram homens preparados para a vida, que abraçaram criaturas destinadas ao perigo iminente que teriam de conviver pelos próximos 30 anos de suas vidas, onde deveriam demonstrar muita dedicação, abnegação e, principalmente, amor ao próximo. A formatura aconteceu sem maiores problemas, com todos os rituais de praxe e a explosão de capes lançados ao ar logo após o fora de forma marche. Em cada rosto via-se o reflexo da felicidade por estarem completando aquela jornada tão importante. Os formandos foram distribuídos pelos muitos quartéis de bombeiros do estado. A maioria na capital, e aqueles que moravam no interior foram para as unidades mais próximas de suas casas. Cumpririam uma escala de serviço de 24 por 48 horas. Os soldados Carlos e Mário Cláudio foram classificados no 8º GI, atual GC, Grupamento de Comando, no Campo de Santana. Os soldados Moraes e Saul ficaram no destacamento do Meyer. O soldado Aires foi para o Grupamento de Busca e Salvamento. Lima Fialho para o 5º GBM, pois residia em Campos. Mauro Levi foi lotado no Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. É digno de nota este fato cômico, verídico, apesar de inacreditável, acontecido quando os soldados Moraes e Saul regressavam para as suas casas, logo na primeira semana de serviço em sua nova unidade. Saul, quando folgava, não vestia farda de passeio, cap cinza, camisa bege, cinto grená, calça cinza, meias e sapatos pretos. Morava em uma área de risco, próximo a uma favela, e nesses locais deve-se entrar mudo e sair calado, já que os meliantes do local, além de não respeitarem os moradores, não são simpáticos a militares. Foi-se o tempo em que respeitavam ao menos o bombeiro pela nobre missão que exerce. O ônibus estava com apenas alguns passageiros. Moraes, devidamente uniformizado, cochilava com a cabeça no vidro da janela, tendo ao seu lado do banco o amigo Saul. Em dado momento, entrou no veículo um homem aparentemente estranho. Era de 1,85 m, bastante forte, mas estava cambaleante, com um olhar lânguido. Exalava um bafo horrível e falava palavras desconexas. Estava bêbado. O biriteiro andava para lá e para cá no ônibus, como a escolher um lugar para sentar-se, dentre tantos que havia. Eu não sou cachorro, não, ensaiava o homem. Eu bebo sim, estou vivendo, emendava logo em seguida. Além do fedor alcoólico que exalava, o que mais incomodava aos poucos passageiros era o fato dele, ao cantarolar as melodias, ficar encarando-os como a pedir uma aprovação para a sua afinação musical. Ia e vinha do trocador ao motorista, que já estavam irritados com aquela algazarra. Nada fazia o infeliz calar a boca e sentar-se normalmente em um banco. O trocador segurou-o pela camisa e disse que se calasse, porém recebeu como resposta: se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. O motorista fazia o que podia. Dava solavancos no veículo, freava bruscamente para ver se o homem caía sentado em algum banco
e reinasse novamente o silêncio e a ordem. Nada disso funcionava. Foi aí que alguém de dentro do ônibus gritou: "E esse bombeiro aí, não vai fazer nada não?" Nesse instante, Moraes cutucou a Saul e houve esse diálogo. "Ouviu, Saul? Estão falando com você." "Comigo? Quem está fardado é você. Estão falando é contigo." Moraes achou melhor ficar calado e enfiou a cabeça para fora da janela, como a fingir não estar vendo e nem ouvindo nada. E a desordem continuava. O beberrão havia tomado conta da situação. Sentia-se o verdadeiro Valdir Soriano ou, quem sabe, Roberto Carlos, pois mudara seu repertório para as cantigas do rei. Um outro viajante, meio nervosinho, tornou a dizer: "Bombeiro, resolva este problema. Não dá mais para aguentar." Sem ter escapatória, já que aquela situação perduraria ainda uns 30 minutos, caso não tomasse alguma atitude, pois ainda faltavam muitos pontos até a sua descida, Moraes pareceu dirigir-se até o desordeiro que se encontrava neste instante cantarolando Lady Laura, bem no ouvido do motorista. Ele não aparentava medo daquele homenzarrão, afinal também era musculoso. Levantou-se do banco, seguiu no corredor e, chegando próximo aos dois, motorista e o alcoólatra, bradou: "Motorista, pare o veículo! Abra essa porta! Eu nunca vi um profissional conduzir tão mal uma situação. Nunca mais viajarei no seu ônibus e sempre que vir que é o senhor a dirigir, não pedirei carona." Desceu do coletivo, deixando para trás motorista, trocador, bêbado, passageiros e o agonizante problema em que se via envolvido. Ninguém entendeu nada e Saul ficou quietinho para não descobrirem que ele era amigo daquele bombeiro e, pior, que ele era bombeiro também. 7. Merci. Soube-se que Mário Cláudio tornara-se o barbeiro dos oficiais e que, por isso, desfrutava de algumas mordomias no grupamento de comando. Anos mais tarde, Carlos, por suas características de personalidade, conseguiu uma brecha como ordenança do temido tenente-coronel Edir Reis. Pensava que assim poderia desfrutar de alguma benesse, mas esse comandante tinha como lema o cumprimento fiel da máxima da ciência da cadeia alimentar. O produtor era representado por ele e os consumidos deveriam seguir a hierarquia, o major devorando os tenentes, que por sua vez chupariam o sangue dos sargentos. Os soldados, como era natural, deveriam ser decompostos por todos. "Vá chamar o sargento João Orlando da Diretoria de Finanças", determinava o coronel a ordenança. E danava-se a correr o soldado Carlos dentro daquele colossal aquartelamento, a procurar aquele sargento que todos sabiam ser figurinha difícil, já que volta e meia estava ausente fazendo um bico particular, cortando alguma árvore para engrossar a renda mensal. Carlos, com o tempo, percebeu que havia assinado sua própria sentença de morte, pois em vez de prestígio por lidar diretamente com o comandante da unidade, acumulara era uma estafa. O coronel surgia para o trabalho no nascente do sol e só retornava para casa quando o astro-rei estava no ocaso, e sua ordenança só podia folgar em sincronia com ele. O soldado Carlos começou a matutar no seu mundinho uma forma de livrar-se daquele incômodo. Teve uma ideia. Num dia em que o coronel estava aparentemente mais calmo, aproximou-se com cautela e ponderou: "Meu comandante", falou no maior tom lambe-botas possível, "estou com uma ideia e preciso de sua aprovação." "O que é?" falou rispidamente o coronel. "Meu chefe, o que o senhor acha de eu estudar francês?" "Por quê? Você vai fazer alguma prova que necessite do idioma?" perguntou o ressabiado coronel. Carlos queria, na verdade, era uma desculpa para poder livrar-se daquele oficial Caxias.
Escolheram o francês, pois era a única língua em que posteriormente não poderia ser sabatinado pelo comandante, que já dominava o inglês e o espanhol. O soldado continuou o seu convencimento. É que eu acho que nós bombeiros devemos estar sempre nos aprimorando, meu chefe. E eu estudo francês desde os tempos do primário. Além do mais, quero ser culto como o senhor. Ia continuar com a rasgação de seda, mas foi cortado. Chega de puxa-saquice. Tudo bem, acho que deve realmente estar sempre estudando, mas me diga, por que você quer meu conselho? Sabe o que é, meu chefe? As aulas do curso são na parte da tarde, e eu preciso que o senhor me autorize vir ao quartel somente na parte da manhã. Estava explicado. Agora parecia claro na cabeça de Edir Reis. O soldadinho estava tentando ludibriar aquela raposa velha. Ele estava querendo era moleza. Usando de astúcia, o coronel disse a Carlos: Tudo bem, se é para você estudar, pode folgar às tardes. Mas toda sexta-feira você me apresenta seu caderno de anotações das aulas de francês. Quem sabe eu não aprenda um pouco. O tiro havia saído pela culatra. Pensara durante semanas num pretexto e agora, em meio minuto, o coronel havia o colocado preso nas suas próprias teias. Como apresentar lições daquele idioma se não iria a nenhum curso? Como quem muito pensa acaba encontrando uma saída, Carlos acabava de descobrir a fórmula de dar prosseguimento ao seu projeto. E assim aconteceu. Carlos conseguiu todas as tardes livres e, na sexta, apresentava algum dever de francês ao coronel extraído de um livro do professor que comprara no sebo da Rua dos Inválidos, comprovando assim seu comparecimento ao curso de idiomas. Com o tempo, tudo caiu no esquecimento e o soldado não mais precisava apresentar a prova ao seu comandante. Tudo caminhava bem. Às vezes o coronel esquecia e cobrava a presença de Carlos na parte da tarde, mas era relembrado de que havia dispensado-o para o curso. Já havia se passado 1 ano daquela maquiavelice. O coronel não havia descoberto a farsa e pensava que a ordenança estava realmente dominando a língua, pois vez ou outra ouvia deste em tom de brincadeira. Bonjour, comandant. Bon matin, comandant. Au revoir, comandant. Era a única coisa que havia decorado, mas como repetisse muitas vezes, inspirava confiança. Como a mentira tem pernas curtas, o plano estava com os dias contados. Acontece que, por ocasião do 140º aniversário da corporação, criada a 2 de julho de 1856 por Dom Pedro II, o quartel central receberia comitivas de bombeiros de 3 países: Estados Unidos, Alemanha e França. Os americanos seriam recebidos pelo próprio coronel Edir, que dominava muito bem o idioma. Os alemães seriam recepcionados pelo coronel Ortez, diretor do Museu Histórico dos Bombeiros, oficial estudioso da língua. Estavam com um problema, era na língua francesa. Não havia um oficial que dominasse fluentemente o idioma. A maioria arranhava somente o básico. Foi quando acendeu uma lâmpada no pensamento do coronel. A sua ordenança estudava desde o colegial e ainda fazia um curso de francês, logo ali perto dele, e como poderia ter esquecido? Sendo assim, os franceses ficariam aos cuidados do soldado, no impedimento de algum mais graduado para fazê-lo. Carlos jamais pensara em meter-se numa confusão em que não havia chance de sair. Recepcionando a comitiva, ficaria caracterizado que ele não sabia lhufas de francês e certamente seria punido. Se ele faltasse na solenidade, o xadrez estaria aguardando-o. Carlos ainda tentou simular um mal-estar na semana que antecedeu a visita, para ver se baixava o hospital, mas foi logo repreendido pelo comandante, que mandou que ele parasse de frouxura.
Sem outra alternativa, resolveu apelar a Deus, que fosse o que ele quisesse. E de mais a mais, bastava sorrir o tempo todo para os estrangeiros, gesticular bastante, ser caloroso nos apertos de mão, dizer muito ui para lá, ui para cá, numa alusão de ui, o sim dos franceses. E pronto. Quem sabe até, depois desse dia, não conseguisse também as manhãs liberadas pelo comandante para se aprofundar no linguajar napoleônico. Dia 1 de julho, o coronel, no término dos preparativos da solenidade do dia seguinte, alerta a Carlos. Amanhã chegue bem cedo, por volta das 6h30. Os franceses serão os primeiros estrangeiros a chegar. Sim, senhor, meu comandante. E o senhor chegará cedo também? Perguntou para ver se tinha escapatória. Lógico, estarei aqui às 6 horas, como todo dia faço. Era verdade. Nunca se vira coronel para gostar tanto de ficar na caserna, o que causava tensão naqueles que eram adeptos da folga. Como dirigente maior daquela unidade, o coronel Edir, naquela manhã de aniversário dos Soldados do Fogo, acompanhava tudo de perto. Pontualmente, às 6h30, adentra no GI o ônibus que trazia a comitiva francesa. Sentimentos contrários acometiam o soldado e o coronel. Este feliz de receber ilustres co-irmãos, aquele com uma vontade louca de ir ao banheiro e só sair no dia seguinte. Descem os primeiros convidados. A todos, o soldado saúda com muita gesticulação e repetindo incessantemente a expressão "oui" a cada um que saltava. O coronel ficou meio pensativo do porquê de ter sido tão monossilábico aquele que fazia às vezes de seu tradutor. Todos desembarcados, inicialmente como de praxe, seriam apresentados às dependências do grupamento e às viaturas operacionais. Foi aí que, contagiado pela simpatia demonstrada por aqueles bombeiros do primeiro mundo, o soldado se sentiu confiante e soltou mais a verve. Parece que nos momentos de maior perigo, o ser humano pressente uma luz a guiar-lhe. Pois bem, o soldado lembrou-se do adágio de que para falar à francesa bastava fazer biquinho. Sabia também que a maioria das palavras tinha a terminação "e". Tendo sempre o coronel na sua cola, o soldado apontava para as viaturas e dizia aos franceses, à medida que se aproximava dos locais: "Viaturé de Bombéré, Cassiné de Bombéré", apontando para o cassino dos oficiais, "Rancher de Bombéré", indicando o rancho dos sargentos, "Bombéré subir no cordé", querendo dizer que ali era onde se subia na corda para a educação física matutina. O coronel ficou amarelo, roxo, avermelhado. Amarelo de vergonha do papelão que estava passando. Roxo de indecisão de como consertar aquilo. E vermelho de raiva daquele farsante que havia por tanto tempo o ludibriado. A comitiva entendia em parte as explicações através dos trejeitos, caras e bocas usados pela ordenança. Alguns riam a pensar se aquilo não era alguma brincadeira de brasileiro. Outros pensavam se o soldado não estava enganado de suas nacionalidades e falava algum dialeto russo. O coronel limitou-se a encarar seu subordinado, mas este não o fitava e fingia estar tudo às mil maravilhas. A solenidade prosseguiu apesar dessa humilhação e terminou sem outros maiores transtornos. Como logo após o coronel recepcionaria os americanos, Carlos conseguiu escapulir de sua presença. No dia seguinte, Edir Reis
ante a aproximação do soldado que chegava para mais um dia de serviço de ordenança, falou: Soldadê, soldadê, bomberê, soldadê, soldadê, bomberê, carlê, você, tome, você, tomê, você, desculpa, gente, você, tomê, trintê no boletê, pra começar, pra começar. O que o coronel estava querendo dizer e que não precisou de tradução para ninguém que ouvia é que é que a ordenança teria o seu nome incluído no boletim na quinta parte Justiça e Disciplina. Acho que aqui eu errei, acho que é a quarta parte. E que por 30 dias consecutivos estaria preso no quartel e impossibilitado de frequentar o imaginário curso de francês. E o pior, que isso era apenas o começo da punição. 8. Parte final. Troca de favores. De todos os protagonistas do Pelotão Alfa, Mauro Levi foi o que teve menos sorte na sua transferência. Quem comandava o grupamento de socorro florestal e meio ambiente, GESFAMA, era o tenente-coronel Ladeira, atualmente falecido. Caiu da laje numa obra em sua casa. Que Deus o proteja antes que o diabo o carregue, diziam alguns de seus subordinados. Mauro, que não tinha servido ao exército por ter sido incluído no excesso de contingente, não tinha muita prática de militarismo e teria de enfrentar logo de cara um oficial linha dura. Esse oficial tinha verdadeira aversão a praças. Se bem que com os próprios oficiais, pares ou subordinados, não nutria grandes amores. Era a própria arrogância em pessoa. Dizem que ficou assim depois que sua ex-mulher, em tempos de separação, adentrou o quartel aonde ele era aspirante a oficial e bradou em alto e bom som que o motivo de pedir o divórcio era de que ele não gostava da fruta. Cala-te, boca. Como toda fofoca que se preze, a notícia se espalhou e era de domínio público na caserna, o que enfurecia a Ladeira. O sargento Sinosini, de porte franzino, mas de bom caráter, trabalhava no expediente do GESFAMA. Estava sendo perseguido pelo comandante, que a todo instante procurava furos do graduado para puni-lo. Não é que merecesse a perseguição implacável, já que cumpria com todos os seus deveres de sargento. É que o tenente Paranho, que deveria estar querendo a simpatia do comandante, numa das conversas havia dito ao coronel que Sinosini era muito condescendente com os soldados. Para se ter uma ideia do quão carrasco era o coronel, basta dizer que ele, por conta própria, obrigava os militares do expediente a cumprirem o horário de 7h30 às 17h30, quando o horário regulamentar era de 8 horas às 17 horas. E assim, o pobre do sargento estava sendo acossado. Mauro Levi cumpria a escala de 24 por 48 horas, das 6h45 de um dia, pronto para a educação física, até as 8h30 do outro, quando havia a troca da ala que saía com a ala que entrava de serviço. Numa semana, tirava serviço correndo para fogo, na outra, no corpo da guarda. Mauro adorava quando era semana de subir nas viaturas e aguardar as solicitações de socorro, porque o serviço era dinâmico. Uma vez saíam para retirar das ferragens 2 jovens embriagados que colidiram com o carro numa das muitas curvas do Alto da Boa Vista. Outra vez eram chamados por uma filha para convencerem sua mãe, uma idosa, gorda e quase cega, de que precisava de atendimento médico para o joelho torcido. É que a senhora recusava-se a descer do alto de uma ladeira onde morava para atendimento ambulatorial.
Sua filha já havia lançado mão de todos os argumentos, mas sua mãe só foi convencida ante a presença dos bombeiros, que lhe inspiraram credibilidade. E os mais variados socorros eram realizados. A semana em que tinha de tirar serviço no corpo da guarda era o verdadeiro tormento. Levi detestava a monotonia. Era tediante ser a sentinela da hora e ficar imóvel por 2 horas com um fuzil Mauser 1908 de mais ou menos 8 quilos iniciais, mas que ao término do serviço parecia pesar uns 20. A cada passagem de oficial na frente da guarita, a sentinela de plantão tinha que fazer os movimentos correspondentes ao apresentar armas. Quando não se estava na guarita, teria que se estar em alguma via de acesso ao quartel, anotando quem ou o que entrava ou saía. Os cabos e soldados da guarda, mais antigos, com o tempo passaram um costume dos mais temerários para Mauro Levi. Se durante o dia deviam cuidar para não serem flagrados pelo coronel Ladeira em algum erro, o que lhes custaria a folga, à noite todos os gatos eram pardos. Com o coronel longe, em sua residência, e o quartel calmo, não havia necessidade de tanto cuidado. Não carecia de que todo o efetivo da guarda de serviço ficasse sempre alerta na madrugada, pensavam eles. Foi assim que decidiram que poderia ir um por serviço, secretamente, à danceteria próxima, a boate meio ambiente, relaxar um pouquinho do estresse matinal. Saíam pelos fundos da unidade para não serem descobertos. Mauro Levi tirou seu plantão de 20 às 22 horas como sentinela e foi até o alojamento. Trocou seu paisano e sorrateiramente foi até a danceteria. Chegara a sua vez. Teria que andar apenas uns 15 minutos. Divertiria-se. Não beberia, é claro, para não deixar nenhuma prova da aventura, mas quem sabe podia até arranjar um brotinho. Chegando à portaria, seguiu o conselho dos soldados mais antigos e procurou pelo leão de chácara Valmir. Deu uma carteirada e entrou sem pagar. A discoteca era muito bonita, bem ampla, com 3 ambientes de tipos de músicas diferentes. As gatinhas estavam em maior número que os homens e não seria difícil para Mauro arrumar um namorico. Era a época das frenéticas e na pista ouvia-se no maior volume: abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Mauro aproveitou a deixa e, na pista de dança, sussurrou no ouvido de uma mulher: eu quero ver seu corpo lindo, leve e solto. E o aprendiz de galã novamente atacava outra menina com olhares gulosos. Estava tão concentrado nas paqueras que não viu quando adentrou no salão o sargento Sinosini, acompanhado de sua noiva. Num dos solavancos que o corpo dá quando está eletricamente ligado à magia da música dance, o ombro de Mauro esbarrou nas costas de Sinosini, que, ao desculpar-se, percebeu que se tratava do sargento do seu quartel. Meia volta, vou ver. A carruagem acabava de se transformar em abóbora e Mauro precisava voltar para o quartel o quanto antes. Aguardaria em segredo o que o sargento poderia fazer com ele na manhã seguinte. O mínimo seria deixá-lo no portão até às 18 horas. Deixar no portão quer dizer que o mais graduado quer punir o faltoso, mas brandamente, atrasando somente a sua folga. O máximo seria o sargento comunicar o fato ao coronel, que com certeza desceria sua mão pesada sobre ele com vários dias de xadrez. Se fizesse um documento por escrito, este seria repreendido no boletim e macular-se-ia a sua ficha disciplinar. Na manhã seguinte, Mauro Levi tomava conta do portão da frente, anotando na folha de entrada e saída de praças toda a movimentação. Às 7h50, o corneteiro deu o toque de prontidão formar
para o hasteamento do pavilhão nacional, que se dava às 8 horas. Toda a tropa em silêncio ante a presença do coronel Casca Grossa. Com a bandeira do Brasil sacolejando no mastro, a formatura foi desfeita e cada um seguiu o seu rumo. Eis que surge na frente do quartel o sargento Sinosini para assumir o serviço diário do expediente. Ao ver que quem estava nas anotações era Mauro Levi, o sargento segredou: "Ontem de madrugada eu não vi nada, soldado. Olha lá que horário da minha chegada. Você vai anotar aí. Acho que eu cheguei às 7h30, sugeriu. Sargento, o senhor chegou às 8h10, respondeu Mauro, consultando o relógio com um olhar maroto. Levi tinha agora uma carta debaixo da manga. Algum puxa-saco, talvez o tenente Paranho, caguetou ao coronel que o sargento Sinosini havia chegado atrasado. Era a oportunidade que o impiedoso comandante aguardava. Como antes da punição deve haver o direito de defesa, Ladeira chamou em sua sala o sargento Sinosini. "Que horas você chegou hoje?" indagou o coronel. Pego de surpresa, num ato reflexo, respondeu: "Às 7h30. Pronto, estava completo o banquete da autoridade. Além de puni-lo pelo atraso, ainda poderia agravar a pena pela mentira. Ladeira continuou: "Quer dizer que o senhor não chegou atrasado? Não é mesmo, sargento? Ordenança, vá chamar o soldado que estava na manhã de hoje de plantão no portão da frente." Desejava provar que o sargento estava mentindo e, assim, satisfazer o seu ego rancoroso. Estando os quatro, o coronel, o sargento, o soldado ordenança e Mauro Levi, a portas fechadas, ouviu-se a pergunta do comandante: "Sentinela, que horas o sargento Sinosini chegou hoje ao quartel?" Estando na posição de descansar, ao responder ao coronel, Mauro tomou a posição de sentido e disse: "Senhor, sinceramente não sei, pois tenho que anotar os horários de tantos militares que, especificamente de um, eu não saberia dizer ao senhor." O coronel retrucou: "Então vá pegar as fichas de anotação. O que você está esperando?" Sinosini empalideceu. Enquanto aguardava o soldado sentinela regressar à sua sala, o coronel fingia mexer em outros documentos em sua mesa, como a mostrar ao sargento que não estava dando muita importância ao caso. No íntimo, estava esfuziante. À volta de Mauro Levi, o coronel falou: "Vamos lá, soldado, leia para mim que horas o sargento chegou." Como fingisse procurar, Levi sussurrava: "Cabo Pedro, 6h20. Soldado Diniz, 6h25. Sargento Juarez, 6h30. Sargento Sinosini." Fez suspense. Como demorasse na conferência, foi repreendido pelo comandante: "Como é, soldado? Quer fazer companhia ao sargento?" Referia-se à provável punição que daria. Retornando a palavra, Mauro Levi concluiu: 7h25. Está aqui anotado. O sargento chegou às 7h25, repetiu o soldado. Como a desconfiar, o coronel pediu para ver com seus próprios olhos a folha de anotação. Leu-a e viu que realmente estava escrito: "Sargento Sinosini, entrada às 7h25 da manhã." Não seria daquela vez que o sargento seria punido. À saída da sala, longe das garras do comandante, mais livre que passarinho fora da gaiola, o sargento conversou com o soldado: "Obrigado, garoto. Se precisar, conte comigo." "Eu já precisei, e o senhor soube guardar segredo.
disse o soldado, referindo-se à escapadinha que dera na discoteca na madrugada anterior. Então estamos quites, observou Sinozine. E o sargento concluiu: uma mão lava a outra, obtendo como resposta: e as duas lavam o rosto. Por um instante, aquele diálogo trouxera à lembrança de Mauro Levi a voz de Flávia Branchini, o seu anjo protetor, a mulher que, sem saber, era um pouco responsável pelas aventuras que ele vivia naquele casarão vermelho. Abre aspas. As pessoas entram e saem de nossas vidas, mas não vão sós, já que perdem um pouco de si para nós e arrebatam um pouco de nós para si. Fecha aspas. Este conto é em homenagem a todos os bons colegas bombeiros que convivi nesses 10 anos de profissão. Fim. Epílogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é bom dia. 7h pouca da manhã ainda. Eu vou transportar você, vou me transportar pro ano de 1999, 2000, mais ou menos, para falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui foi um concurso público que eu participei, concurso literário, em 1999, mais ou menos, como eu falei, que era sobre você enviar um conto, um caso, um texto sobre administração pública, qualquer coisa. Eu já tinha entrado nos Bombeiros do Rio de Janeiro em 1990, aliei o útil ao agradável. Estava numa situação financeira precária, morava na subida do Morro do São Carlos, na rua São Roberto, e falei, poxa, o que eu posso escrever, né, sobre administração pública? Tinha várias possibilidades de escrever sobre textos de casos, crônicas, e tinha as regras do concurso, né? E era para o servidor público do Rio de Janeiro, né? Aí o que eu fiz? Falei, vou mandar uma história de bombeiro. Sou bombeiro. E dei sorte. Depois que chegou o resultado, eu tirei segundo lugar no concurso. Quando eu recebi a premiação, fiquei muito tímido, porque eram pessoas do meio, né? Pessoas que gostavam de escrever. O primeiro lugar foi uma mulher, me lembro até hoje, era do teatro. Então, eu que na época não tinha nem universidade ainda, eu me senti muito lisonjeado deles terem gostado. Vou até ler para vocês o que deixa eu mostrar aqui, o que tá aqui na... Vamos ler junto, vou botar aqui, deixa eu ver se dá pra... Vou fazer assim, a gente lê junto, mais ou menos, dá pra... acho que dá, deixa eu botar assim. Apresentação. Premiados de 2000, no ano 2000, né? Chegando ao seu 7º ano, o concurso de casos e textos sobre a administração pública vem se destacando, ano após ano, como um dos mais idôneos e regulares instrumentos de vitalização, divulgação e documentação no gênero em nosso país. E o que muito regozija a FESP era uma fundação aqui no Rio de Janeiro, Fundação Escola do Serviço Público. Ficava ali em frente ao Rio Sul, Shopping Rio Sul. Agora acho que mudou o nome, não é mais alguma coisa parecida com isso.
Vamos continuar a leitura. Promotora e criadora do concurso, a FESP, né? É a adesão participativa, né? O que regozija. Contínua e acentuada de professores, alunos, profissionais e estudiosos que integram respeitáveis instituições públicas e privadas brasileiras, tais como a EBAP, Fundação Getúlio Vargas, COP, Petrobras, Eletrobras, UERJ, UFRJ, UF, PUC, governos municipal, estadual e federal. Participaram do certame, entre outros, administradores, professores, engenheiros, economistas, jornalistas, assistentes sociais, pedagogos e um cabo bombeiro militar que, aliás, obteve o segundo lugar na categoria casos. É esse aqui que vos fala. Na época eu era cabo bombeiro. O 7º concurso teve ainda o mérito de registrar maior número de trabalhos laureados em relação ao ano anterior. A comissão julgadora premiou 11, no 6º foram 7 casos e textos, demonstrando assim uma expressiva ascendência qualitativa. Bom, eu vou ler para vocês, ao longo desses trechos, o meu título, né? Que é o segundo lugar aqui, ó. A parte cômica de uma profissão, vai mais ou menos da página 26 até a página 53. Eu vou ler, vai dar mais ou menos, acredito que 1 hora de leitura, 1 hora e pouquinho. Vou botar em trechos e vou tentar depois botar umas imagens para ficar interessante. Vamos ver quem gosta aí. Bom, pessoal, saúde e paz. Fiquemos todos com Deus. Hoje é sábado de Páscoa, no ano de 2026. E o Davi manda um abraço, saúde no coração de todo mundo. Que Jesus Cristo, independente da tua religião, esteja dentro do nosso corpo, da nossa alma e da nossa vida. Tudo que Ele ensinou. Porque Jesus é muito mais do que religião. Jesus é bondade, é vida, é luz. O mais legal é que eu participei por acaso desse concurso e saiu uma nota em boletim ostensivo dos bombeiros, eu li sobre ele, me inscrevi, tirei 2º lugar, ganhei R$1.000 de premiação, 20 livros dele. Dos R$1.000 eu comprei um armário novo para colocar umas roupas que a gente deixava em cima da mesa, de uma mesa lá em casa. Morava na subida do Morro de São Carlos nessa época, uma época de muita dureza, de grana mesmo. E ganhei 20 livros. Distribuí para amigos e acabei ficando só com esse. Na verdade, da minha esposa, ele.